Meus irmãos do canal Oração Virtual, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Desde já agradeço, oro a Deus por cada um que faz parte dessa família, canal Oração Virtual, e trago aqui mais um tema sobre o Imitação de Cristo, o livro Imitação de Cristo. Vamos pegar aqui o livro 3, o capítulo 13. Livro 3, capítulo 13. Da obediência do súdito humilde conforme o exemplo de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, quem procura apartar-se da obediência, aparta-se também da graça. E quem procura o seu bem particular, priva-se dos bens comuns gerais. Quando alguém não se sujeita de bom grado a seu superior, sinal é que sua carne ainda não obedece perfeitamente, mas que se rebela ainda muitas vezes contra o Espírito. Aprende, pois, a submeter-se prontamente a teu superior, se deseja ter a tua carne sujeita. Porque o inimigo de fora é bem depressa vencido, quando o homem não tem guerra dentro de si mesmo. Não há inimigo pior nem mais perigoso para a tua alma que tu mesmo. Assim seja. Amém. Tem muito mais coisa, Esse capítulo tem mais coisa, mas eu vou ficar até aqui, E aí já conto um acontecimento. Uma vez um irmão de comunidade me perguntou como é que eu sabia que determinada pessoa não estava obedecendo, não estava sendo obediente à comunidade, não estava sendo obediente ao seu superior, a pessoa que lhe coordena. E eu dizia, irmão, isso é fácil de saber quando a gente vê as atitudes dessa pessoa, ou seja, as próprias atitudes daquela pessoa revelam que aquela pessoa ela não tem obediência, ou seja, ela não obedece. Porque na reunião central, na reunião geral, é colocado as situações N que aquela pessoa deve fazê-lo. E cada irmão de comunidade, vou ver se eu acho aqui, cada irmão de comunidade, pelo menos na comunidade que eu faço parte, cada irmão de comunidade, ele tem uma cartilhazinha, ele tem uma regra a seguir, Ele tem uma regra a seguir. E aquela regra ali, a pessoa deve seguir aquela regra. Ela tem uma regrazinha a seguir. Eu não estou achando aqui a minha. Não sei se está aqui na agenda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está aqui na agenda. Ou seja, cada irmão de comunidade ela tem uma regrazinha a seguir. O direcionamento, os espirituais que a pessoa deve fazer todo santo dia, as obrigações que ela deve seguir. E aí, aquela pessoa que coordena, ela coloca essas obrigações que a pessoa deve fazer, e a pessoa não faz, simplesmente não faz. Aí a gente vê nas atitudes, quando a pessoa, no decorrer do dia, no decorrer da semana, a gente vê aquela pessoa numa situação totalmente diferente, totalmente adversa, totalmente divergente daquilo que é para fazer, de que é correto a pessoa fazer. Aí, aquilo ali é reflexo até mesmo de outras situações de que com certeza a pessoa não está fazendo. Como aqui fala, com relação às coisas do Espírito, quando alguém não se sujeita de bom grado
a seu superior, sinal é que a sua carne ainda não obedece perfeitamente, mas que se rebela ainda muitas vezes contra o Espírito. Ou seja, se a pessoa não está obedecendo o seu superior, e a gente vê o reflexo nisso, às vezes a gente vê ali uma determinada situação, aquela pessoa se revolta, facilmente aquela pessoa, ela se revolta, ela se desespera, ela se angustia com uma coisa que muitas às vezes não precisa nem agir daquela forma, e ela se desespera, ela se angustia, ela fica nervosa, ela fica assim fora de si, de uma determinada situação que a coordenação coloca, e aquela pessoa fica fora de si, totalmente assim contrária àquela situação. A gente fica olhando assim para a pessoa e ela coloca umas situações, ela coloca umas coisas que totalmente assim contrária, né? Contrária àquela situação que o superior colocou, que o coordenador colocou. Então, esse trecho aqui vai muito isso. E eu digo para você, aqui não foi, de uma certa forma, não foi premeditado. Eu fui me lembrando dessas situações, logo de início, quando eu peguei aqui o capítulo, né? Eu estava me lembrando que seria do livro 3, mas eu não sabia qual era ainda o capítulo. Eu vi aqui, praticamente aqui com você, aqui na hora, né? Capítulo 3... Livro 3, capítulo 13, do Imitação de Cristo. Então é isso, muitas das vezes, né, como esse irmão uma vez me perguntou, disse assim, como é que coordenador, né, eu era o formador dele, e ele diz assim, coordenador, como é que você sabe que aquela pessoa ali, ela não está sendo obediente, ela não está obedecendo? Eu disse, irmão, veja a conduta desse irmão, veja a conduta desse irmão. Às vezes o coordenador geral coloca uma coisa e esse irmão já se revolta. Esse irmão ele já vai totalmente com 7 pedras na mão, totalmente contrário, totalmente adverso. E muitas das vezes eu estou colocando uma questão grande, uma questão muitas das vezes grandiosa, mas eu digo até mesmo nas situações pequenas do dia a dia. Tem às vezes uma missão que o coordenador geral chama para ir para uma missão e aquela pessoa diz que não vai, que não pode porque tem compromisso, e quando a gente vai ver o compromisso da pessoa uma vez ou outra, você vai ver o compromisso daquela pessoa e mesmo sem você procurar aquele compromisso daquela pessoa que ela disse que tinha um compromisso, não vou porque eu tenho um compromisso assim, não sei o que, eu vou ter que fazer isso, não sei o que. Aí quando você menos espera, você vê aquela pessoa naquele compromisso, que ela dizia que tinha esse compromisso e que realmente não era o compromisso que ela disse, ou seja, era uma outra situação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já presenciei muito isso. Às vezes a pessoa diz, eu não vou por causa disso, assim. Aí quando é fé, você vê essa pessoa numa outra situação que não tinha nada a ver. Ou seja, ela deu uma desculpa dizendo que não ia, mas aí acabou que mostrando ela numa outra situação que não tinha nada a ver com a situação que ela disse que ia fazer, só para não ir para a missão, só para não dar o sim, a resposta ali para a missão. E olha, como eu disse, cada pessoa ela tem o seu... É porque eu não estou achando aqui para mostrar para você, né? Ela tem as suas obrigações espirituais, ou seja, ela tem as suas obrigações espirituais para ela fazer diária, entende? Ela tem as suas obrigações, né? Ela tem a sua tabelinha para poder ela seguir diariamente as suas obrigações espirituais diárias que ela tem que seguir. E nem isso, consequentemente, com certeza, ela não está fazendo. Talvez perdidamente faça uma ou duas atividades espirituais, mas no total, na totalidade, não faz todas. Por quê? Porque é reflexo das atitudes dessa pessoa.
reflexo da obediência. Uma vez eu me lembro que uma vez eu perguntava ao Senhor o reflexo da obediência, o sinônimo da obediência. Senhor, qual é o sinônimo da obediência? E o Senhor colocava o sinônimo da obediência para mim, ou ele colocava para mim, né? Não que seja uma coisa minha, mas é uma coisa de Deus, entenda isso. O sinal da obediência, o sinônimo da obediência é reflexo das atitudes, da boa índole que aquela pessoa está fazendo. Não tem aquele ditado que diz aquele ditado que diz assim, né? Diga com quem tu anda que eu te direi quem tu é. Ou seja, o teu testemunho, ele te antecede, ou seja, antes de você chegar lá naquela determinada situação, o teu testemunho ele já te precede, ou seja, ele chega antes de você. Se você é uma pessoa que zela pelos teus compromissos, que zela pela tua conduta, que zela realmente em obedecer, ou seja, como aquele ditado que diz que quem obedece nunca erra, obedeça, entende? Obedeça o teu coordenador, obedeça a tua coordenação, obedeça. Não seja aquela pessoa agitada, não seja aquela pessoa apressada. Muitas das vezes tem aqueles irmãos e irmãs apressados, né, dentro do grupo, dentro da comunidade, dentro da caminhada, aqueles irmãos apressados que mal chega, já fica olhando para o relógio para poder ir-se embora. Ou seja, meu irmão, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. E isso é reflexo dessa obediência. Aqui eu quero que você entenda que o fator principal aqui é justamente a questão da obediência. Obedecer, filho. Quem procura apartar-se da obediência, aparta-se também da graça. Entende? O reflexo de que aquela pessoa não está fazendo a coisa certa é o reflexo de que ela não está obedecendo. E, consequentemente, uma coisa gera a outra, ou seja, uma coisa puxa a outra. Se a pessoa não tá cumprindo, aquela pessoa demonstra que está fazendo coisas que é totalmente contrário àquilo que realmente ela tem que fazer por obediência, para obedecer o seu caminho de salvação, para obedecer às suas regras de vida, né, o seu direcionamento espiritual que os seus coordenadores, que o seu formador lhe dá, o seu formador, a sua formadora lhe dá, né, ele passa para você não uma coisa dele, mas uma coisa do próprio direcionamento espiritual, da comunidade, daquilo que você está caminhando, da própria igreja. E eu digo isso não só no sentido de comunidade de vida, mas no sentido também de toda a igreja. Você imagine o quão fora de contexto é uma pessoa que está na igreja, que faz parte ali de um grupo, de um determinado grupo, e ela não obedece àquela pessoa que tá na frente, ela não obedece àquela coordenação. Ou seja, se você, bem ali na frente, alguém apontar para você e dizer que você fez uma coisa errada, você vai dizer, rapaz, eu fiz, mas eu fiz por obediência, a minha coordenação me pediu para me fazer assim, desse jeito, e eu fiz. Ou seja, se eu errei obedecendo a minha coordenação, entende? Eu obedecendo o pároco, né? O pároco ali da sua igreja, lhe pedindo dar um direcionamento, dar um conselho para você, e você obedece. Então, se você obedecer ali direitinho, você vai estar seguindo esse direcionamento. E se você faz o contrário, entendendo? Você vai totalmente contrário aí a obedecer o princípio, né? O princípio lá que aquele coordenador, aquele formador está dando, aquele pároco está dando, né, para a pessoa. Entende? Então é basicamente isso que eu queria passar para você, a questão da obediência. Observe aqueles irmãos e irmãs que estão na caminhada e que você vê que muitas das vezes alguma atitude desse irmão, alguma atitude dessa irmã, você vê que é totalmente contrário à obediência daquilo que é lhe passado, daquilo que é lhe pedido diariamente, ou seja, diariamente, a coordenação, o formador,
o diretor espiritual, aquele que lhe dirige espiritualmente, que dá um direcionamento, e você vai totalmente contrário àquilo ali, então você não está obedecendo. Então, veja essa questão aí. E, consequentemente, eu diria, né, se a pessoa age dessa forma, com certeza a pessoa também não vai estar fazendo a sua oração, né? Como eu já vi muitas das vezes, né, do coordenador, do fundador dizer, se a pessoa reza, se a pessoa faz a sua oração, com certeza na oração lá, Nosso Senhor vai lhe interrogar, Nosso Senhor vai lhe questionar de uma determinada situação que você não está fazendo certo, que você não está sendo coerente, e Nosso Senhor vai lhe questionar. Agora, se a pessoa não rezar, ela vai continuar fazendo besteira, ela vai continuar não obedecendo. Então, o segredo é esse, é obedecer para que a graça de Deus aconteça ainda mais, aconteça com eficácia na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, desde já eu agradeço por você estar aqui conosco aqui mais uma vez aqui no canal Oração Virtual, com mais esse momento aqui de reflexão do Imitação de Cristo. Eu vou trazer também uns temas aí, com uns trechos aí de outras traduções, uns temas de passagem bíblica, de outras traduções da Bíblia, Ave Maria, Nova Jerusalém, tradução da Nova Jerusalém, vou trazer aí para você, tá certo? Então, desde já eu agradeço, obrigado por estar aqui no canal Oração Virtual, desde já peço a você, meu irmão, minha irmã, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que chegue aí essa reflexão a mais irmãos e irmãs, principalmente aqueles irmãos que vivem uma vida consagrada, que estão aí numa caminhada de consagração e muitas das vezes passa por essa situação da questão da obediência. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.